Não sei se todos me conhecem, né? Eu sou Tayana, eu faço parte aqui dos jovens, né? E foi me dada a responsabilidade, né? De estar aqui mesmo, falando de um assunto que é tão bom de falar, né? Que é a respeito de Cristo. Meu Deus, como eu esperei, mesmo em Deus, uma oportunidade de estar falando puramente de Cristo. Sabe, os meus últimos tempos, né, os meus últimos meses e tempos, eu tenho tentado muito me puxar, verdadeiramente, para essa questão da centralidade de Cristo na minha vida. De dizer mesmo, em todas as minhas orações, em todos os momentos, toda vez que eu pego esse microfone para dirigir ou para ministrar, eu digo, Jesus, você é o centro. Sabe, porque eu percebi, né, Tayana, no meu coração, eu percebi que se a gente quer ser, de fato, filho de Deus, como a gente deve ser, como a gente tem que ser, se a gente quer, de fato, ser tudo aquilo que a Bíblia fala que nós somos, se a gente quer, de fato, cumprir o nosso propósito, exatamente como Deus escreveu lá, antes mesmo de nós nascermos, a primeira consciência que a gente deve ter é que Cristo é o centro. Não é nenhum de nós, não é o seu propósito, não é o meu propósito, não é o nosso chamado. O nosso chamado, querido, não é o centro de todas as coisas. E nós não devemos girar em torno do nosso chamado, nós devemos girar em torno de Cristo. Quando a gente gira em torno de Cristo, a gente está em algo que falamos tanto. E que está lá na palavra, nós estamos no centro da vontade de Deus. Sabe? E como Camila falou, parece que com esse nome comprido, parece que o negócio é difícil, né? A centralidade de Cristo, o seu poder no puro cristianismo. Mas entender sobre a centralidade de Cristo não é somente a gente entender que Cristo é o centro da nossa vida. Não é somente entender que Cristo é o centro do nosso ser, do nosso coração, mas que Ele é o centro de tudo que há. Aquilo que o louvor cantou hoje, isso é bíblico, isso é real, isso é palavra. Jesus é o centro, a palavra fala que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Lá em João 1 diz que o princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aí fala que o verbo se tornou carne, veio para os seus não os receberam, mas aquele que recebeu o verbo, que agora estava encarnado, como Jesus, aquele que recebeu, foi dado o poder de ser filho de Deus. Então a palavra fala que Ele é o início e Ele é o fim. Lá em João, nesse mesmo texto, fala que Ele era o verbo, no início Ele era o verbo, e tudo o que se fez por conta dEle. E se o verbo não tivesse, nada teria sido feito. Aí talvez na nossa mente, né, na nossa mente limitada, pequena, que tenta entender o que é o tamanho de Deus e o tamanho da eternidade de Jesus e o tamanho, a imensidão do que é Deus, às vezes a gente se pega perguntando algumas coisas. Mas como é que Jesus ele é o centro de Deus nessa história? E o Espírito? E como é que é isso? E às vezes a gente tem esse tipo de pensamento dentro de um entendimento limitado da nossa cabeça, às vezes nosso mudando de dizer carnal, de dizer se alguém está fazendo algo, então esse alguém é maior, tem um nível maior do que o outro. Só, querido, a preeminência ela não tem nada a ver com o nível de poder. Porque isso é o que é mais perfeito e puro na Trindade, porque não há esse sentimento. O que é a preeminência? A preeminência é aquilo que uma das partes é responsável, por exemplo, vamos dizer assim. Deus, ele tem a preeminência na criação. Jesus, ele tem a preeminência na salvação. Ele é o que está na frente, é o que está ali no outdoor.
Deus é que está no outdoor da criação. O Espírito Santo, ele tem a preeminência na transformação do homem. Mas tudo se encaixa, não existe isso de porque um está à frente ou um faz algo e o outro não faz, esse é maior do que o outro. Não existe maior ou menor. A Trindade é perfeita e ela se encaixa nela mesma. É como uma equipe, é como uma liderança, por exemplo. Eu e Iago, nós lideramos o Doutrinária. O fato de, por acaso, Iago vir aqui dar um aviso ao pessoal, ou Iago fazer algo, não quer dizer que ele seja mais importante dentro dessa liderança. Mas porque em comum acordo nós decidimos que era ele que ia fazer isso. Assim é a respeito da Trindade, de Jesus, Deus, Jesus e o Espírito. O papel de Cristo é da salvação do homem, por isso que, desde o início, ele já estava lá. Tudo já estava colaborando, tudo já estava ali sendo feito para que chegasse o momento de estarmos eu e você sentados aqui. Então, ele é o centro de tudo, ele é o alfa e o ômega. Ele foi o verbo, depois ele foi o cordeiro e ele virá como leão, como rei. Aquele que iniciou todas as coisas lá no verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É aquele mesmo que virá para nos buscar. É aquele que, juntamente da Trindade de Deus e do Espírito, num conjunto, estará no fim, julgando as nações. O princípio e o fim. E aí, para isso, a gente precisa entender um pouco sobre fazer, na verdade, um panorama de todo o Antigo Testamento. Porque, às vezes, a gente acha, né, que Jesus simplesmente surgiu na história. Estava lá só Deus e o Espírito, de repente, Jesus nasceu. Mas ele é o início e o fim. Existe uma história que eu escutei alguns anos atrás e provavelmente eu já devo ter contado aqui, porque eu gosto muito dessa história e sempre que encaixa eu coloco. E foi uma história que eu escutei Rosilon um dia contando. Ele contando a história de uma missionária da Moldávia que foi passar... Na verdade, uma missionária que foi passar férias e foi passar uma semana na Moldávia. Moldávia é um país fechado, né? Lá o evangelho não pode entrar. E aquela mulher estava naquele lugar e ela conseguiu contato com uma senhora daquele local. E aí ela teve a oportunidade de falar um pouco sobre Deus, mas assim, entenda que um país fechado não se sabe muito a respeito de Deus e do cristianismo. E aí ela não tinha muito tempo para ficar naquele lugar e ela deu uma Bíblia para aquela senhora e disse, eu vou te dar um livro para você ler. E eu vou ter que sair do país por conta de questão de visto. Ela disse que com uma semana ela voltaria e procuraria aquela senhora. E aí deixou a Bíblia com a mulher. E aí, depois de um tempo, ela voltou e procurou aquela senhora. E disse, aí, você leu o livro? E a mulher disse, eu só li a primeira parte. E ela estava se tratando do Antigo Testamento, né? Ela disse, não, eu li só a primeira parte. E aí a missionária já ficou disse, rapaz, era para ela ter lido o novo, né? Que fala de Jesus, né? Para o novo nascimento, não o antigo. E aí a missionária perguntou, né? E aí, você leu a primeira parte e você entendeu o quê? Aí aquela senhora respondeu, eu entendi que existe alguém que está para chegar. Querido, Jesus era quem estava para chegar. Porque todo o Antigo Testamento conta a história. De quê? De um homem que estava para chegar, o Messias estava para chegar. Existia um Salvador que estava vindo para salvar aquele povo. Essa é a história do Antigo Testamento e não tem como a gente desvincular o Antigo Testamento do Novo, mas é uma história, é um enredo. Nós vamos ver se nós pegarmos,
né, a Bíblia em si, a história da humanidade em si, o que nós vamos ver na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Deus, através de Cristo, tentando resgatar o mundo que foi perdido. Nada está desvinculado. E aí, como eu falei para você, a gente precisa fazer um panorama mesmo do Antigo Testamento para a gente entender por que que Cristo é o centro, por que que Cristo é o alfa e o ômega, por que que Cristo é o Salvador. E quando a gente vê lá em Gênesis, né, a criação, eu não vou ler o Novo Testamento todo com você essa noite. Gênesis, criação, primeiro capítulo, segundo capítulo, Deus cria o mundo e tudo que nele há, cria o homem. Capítulo 3, a gente vê o quê? A queda do homem, a decadência, o declínio. Agora o homem caído, o pecado entra. Capítulo 4, a gente vai ver o primeiro assassinato da história. Abel é morto por Caim. Depois, quando a gente chega no capítulo 6, as coisas só vão piorando. Capítulo 6, a violência está totalmente espalhada. O mal está totalmente espalhado. Quando chega no capítulo 11, é o ápice da loucura do homem, quando ele decide construir uma torre para chegar aos céus. Chegar aonde Deus estava. E o homem se une, todos aqueles homens se unem em um só pensamento, em um só intento de coração. E eles decidem construir uma torre para alcançar os céus e fazer o nome dele célebre. E aí é quando Deus decide realmente dar um basta naquilo, espalha todo aquele povo, confunde suas línguas. Quando chega no capítulo 12, nós vemos, depois de todo o caos, nós vemos Deus trazendo uma esperança para a humanidade. Deus chama Abrão. A partir do momento que Deus chama Abrão, começa-se uma história, de fato, do resgate do homem para Deus de volta. Amém? Eu quero que você abra comigo lá em Gálatas. Gálatas no capítulo 3. Nós vamos estudar um pouco esses versículos. E a gente vai ter um tempo para a gente poder falar mesmo. A gente poder estudar um pouco aqui, versículo por versículo, de 8 versículos aqui do capítulo 3, que é quando Paulo começa a apresentar mesmo um panorama, ele faz uma ligação de Abraão até Cristo. Ele vem falando da salvação e ele fala que a salvação, ela tem a sua semente lá no Antigo Testamento, lá em Abraão. E aí Paulo, ele divide esses argumentos dele em duas partes. Ele divide no argumento histórico e no argumento teológico. Na parte histórica, o que é que a gente vê aqui que Paulo faz? Ele volta à história, 2000 anos atrás, para falar de Abraão. E ele faz essa ligação mesmo, de Abraão até Moisés, que viveu séculos depois, até chegar a Cristo. A partir do versículo 17, diz assim, Gálatas 3, 17. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois, não a pode invalidar, de forma que venha a se desfazer da promessa. Ele está falando aqui da aliança, e quando ele faz essa referência do versículo 17 aqui, ele está não somente falando, ligando de Abraão a Moisés, que é exatamente esse período dos 400 anos, mas também ele fala desse período mesmo que Israel teve cativo no Egito. Lá em Êxodo, lá em Gênesis, a gente vê textos que falam a respeito disso. O povo de Israel, ele estava cativo no Egito, até que se levanta Moisés. Isso mesmo, aí se levanta Moisés, e aí através de Moisés, Deus dá a lei
a Moisés. E quando a lei vem, quando a lei chega, ela vem exatamente para poder enlaçar o homem. De que forma? Apresentando o pecado? Não. Segurando o homem para que ele pudesse chegar até o ápice, que era a vinda de Cristo. Então, depois de Moisés, a gente vê Paulo ligando de Abraão e Moisés, de Moisés até Cristo. Na parte teológica desses versículos, eu falei aqui da parte histórica, né? Como se sucede. Na parte teológica mesmo, a teologia, como é que ela consegue explicar o que é que Paulo está falando e argumentando aqui? Paulo, ele consegue mostrar para a gente a forma como Deus lidava com Moisés e como Deus lidava com Abraão. Como é que Deus lidava com Moisés? Moisés, Deus deu a lei. Como é que Deus lidava com Abraão? Abraão, Deus deu a promessa. Tinha 3 formas, né? 3, não sei como é que eu posso chamar. 3 pontos, né? Que Deus tratava com Moisés. Era através do dever que o homem tinha, através da lei, a obrigação que o homem tinha através da lei. E aquilo que a lei poderia trazer sucessivamente para o homem, se ele conseguisse permanecer naquilo ali. Você está comigo? Como é que Deus tratava com Abraão? 3 categorias: a promessa, a graça e a fé. Era totalmente diferente da forma que Deus tratou com Moisés. Porque a forma que Deus tratou com Moisés foi mesmo pela lei, foi pelos mandamentos, foi pela obra do homem. Mas Abraão não. Abraão, ele dá a promessa e ele diz, olha, vai ser mediante a fé. Você está comigo, querido? Vamos continuando, versículo 20. Ele diz, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que o Deus de Abraão e o Deus de Moisés era o mesmo. O mediador não era de um. O mediador ali da aliança, no caso, era Abraão na aliança abraâmica. O mediador da aliança mosaica era Moisés. Mas aqui o Deus de Abraão e o Deus de Moisés era o mesmo. Então não tem sentido a gente desvincular nenhuma parte da história. Porque se o Deus de Abraão, que deu a promessa, é o mesmo Deus de Moisés, que deu a lei, então existe uma ligação aí. Deus não ia tratar com Abraão e simplesmente estagnar o que ele estava fazendo com Abraão, para depois começar com Moisés uma coisa nova. Você está comigo? O mesmo Deus, o mediador, não é um, mas o Deus é um. Independente de qualquer coisa, existia algo que entrelaçava os dois. E Paulo divide os próximos versículos em 2 partes. Ele divide os primeiros 4 versículos, ele fala que a lei não anulou a promessa. E depois, nos outros 4 versículos, ele diz que a lei iluminou a promessa. Isso é a prova de que a lei e a promessa, elas estão juntas para um fim proveitoso. E esse fim proveitoso era a salvação de todo aquele que nele cresce. Você está comigo? Versículo 15. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falasse de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer da promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus que Deus a concedeu a Abraão. Quando Paulo usa essa palavra aliança aqui, ele está falando
ele está usando a palavra diatek, que é uma palavra que é grega, que significa testamento. Essa palavra grega, e ele usa diatek, porque naquela época a lei grega ela não podia ser modificada. Ao contrário da lei romana, porque a lei romana, como a nossa lei, ela pode ser acrescentada, pode ser adicionada. Um testamento, ele pode ser mudado ainda por aquele que escreveu, se ele estiver vivo, ele pode acrescentar, não pode, Iago? Hã? Pode, eu acho que ele pode aqui, ele estava nem me escutando, bichinho. Aí, pode acrescentar, só que no grego, um testamento ele não pode ser mudado. E aí, quando ele usa essa palavra diatek para testamento, ele está dizendo o quê? A promessa de Deus, ela é imutável. A promessa de Deus não muda, e não é porque a lei chegou que a promessa agora vai mudar ou ela vai perder a sua validade. A promessa, ela continua, e a promessa, ela vai ser para quem? Eita, misturei tudo agora. É Abraão, o texto fala, Abraão e ao teu descendente. Não é Abraão e aos descendentes. Porque quando se fala de Abraão e a promessa, automaticamente as pessoas ligam rapidamente ao quê? A promessa da terra prometida. Então, se falasse a Abraão e aos descendentes, poderia ser que naquela época o povo pensasse que Paulo estava falando sobre a terra prometida, Canaã. Só que ele não estava falando aos descendentes, ele estava falando ao teu descendente Cristo. O que isso quer dizer? Que o que Deus queria não era somente dar a terra, não queria somente cumprir a promessa da terra aos descendentes. Não era somente um cumprimento para os descendentes físicos de Abraão, mas existia um cumprimento da salvação para os descendentes espirituais. Quem são os descendentes espirituais de Abraão, querido? Somos eu e você que herdamos a graça de ser filho de Deus. Quando Paulo fala a Abraão e ao teu descendente, que é Cristo, ele está deixando claro que essa herança não era apenas uma herança física. Que a promessa não era seja bendito a todos os teus descendentes. Não era somente algo físico, aos judeus que estavam em Canaã, depois de tantos anos e séculos, mas era algo que ia ser eterno. Porque algo físico, ele vai embora aqui, ele vai acabar com o tempo, a geração passa, e o que é físico acaba, mas o que é espiritual, ele perdura em geração a geração. Amém? E nós somos esses descendentes espirituais. A partir do versículo 19, ele começa a falar que a lei, ela ilumina a promessa. Ele diz, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez as promessas, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura contrária à lei as promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. O que é que Paulo está querendo dizer aí? Ele faz duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz é, qual, pois, a razão de ser da lei? Paulo nunca declarou que a lei ela era desnecessária. A lei, o papel da lei não era condenar o homem, mas o papel da lei era mostrar ao homem que ele estava em pecado. Era mostrar ao homem que ele precisava de algo que ele mesmo não poderia produzir. O homem não poderia produzir a sua própria justiça. Moisés, a lei não poderia produzir a sua própria justiça. Como o versículo fala, o 21, ele diz, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a lei não podia, não existia nenhuma lei foi promulgada que pudesse dar a vida.
que fosse justiça, porque a justiça não poderia vir do homem, não poderia vir de nós naturais, mas tinha que vir de quem? De Cristo. Tinha que vir de algo que era espiritual, para aqueles que antes eram espirituais e que Deus queria resgatar para esse lugar. Amém? E aí no versículo 22 ele diz, mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus, Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Eu trouxe aqui um trecho de uma fala de Lutero, que ele diz assim: o ponto principal da lei é tornar os homens piores, não melhores. Isto é, ela lhes mostrou o pecado deles, para que, através do conhecimento, eles se tornassem humildes, quebrantados, e, desse modo, fossem levados a buscar a graça, sendo levados, assim, à semente bendita. O papel da lei era mostrar o quanto eles estavam errados. Era quebrantar eles, era mostrar o quanto eles estavam distante da lei, distante de Deus. Para que através disso eles buscassem a semente bendita, buscassem a herança espiritual. Dissesse, eu preciso de alguém que me tire disso aqui. Amém. E aí às vezes as pessoas, elas acham, né? Às vezes a gente mesmo acha que as histórias bíblicas e os personagens bíblicos, eles estão desligados, eles não têm alguma conexão entre si. Mas como a gente começou falando, tudo gira em torno de Cristo, então Cristo vai estar em todas as coisas. Cristo vai estar em tudo e em todos, querido, em todas as histórias, em todos os momentos. Porque um propósito, era apenas um propósito: trazer o homem para um lugar de resgate. Preparar o homem para um lugar de resgate. E aí, dentro desses 8 versículos que nós lemos, Paulo junta 2000 anos de história, de Abraão até Moisés, e depois até Jesus, aquele que viria para trazer a salvação. E aí, a partir do versículo 25, ele começa a falar exatamente disso, de Cristo, o poder de Cristo em nós. 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. O que era o aio? A lei era o aio. O aio, né, é o que essa palavra, né, no grego, ela é a palavra paidagogos. E o que era um paidagogos na época? O paidagogos era aquele tutor que cuidava da criança até que ela chegasse a uma maioridade, para que ela pudesse assumir aquilo que ela tinha de direito do seu pai. Então, as crianças, elas tinham esse tutor que levava elas para a educação, lá para elas aprenderem, o que elas tivessem a aprender era o tutor que levava. O tutor tinha o papel também de corrigir, de educar, de mostrar como era que se tinha princípios e caráter. E até que essa criança se tornasse adolescente, chegasse numa idade que ela de fato pudesse tomar conta daquilo que era de sua propriedade. Esse paidagogos estava lá, cuidando dessa criança. Aí a palavra, o que é que ele fala aqui? Que nós, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Já não temos mais a lei como nosso tutor. Porque o papel da lei era ser o aio. O aio era aquele que estava ali, ensinando o que estava errado, ensinando como era para fazer. Até que nós tivéssemos a maioridade, que é o quê? Cristo em nós, salvação chegando em nós, para nós sermos livres e assumir as coisas do nosso Pai. Amém. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Paulo consegue fechar com chave de ouro, ligando agora não somente a Abraão, a Moisés e a Cristo, mas agora ele liga Abraão, Moisés, Cristo e eu e você. No versículo 25 ele diz: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Querido, nesses últimos 4 versículos de Gálatas, esses 3 últimos, na verdade, eles estão plenos daquilo que é Jesus Cristo. No versículo 26, ele fala: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 27, porque todos quantos fostes batizados de Cristo vos revestistes. Na linguagem, na tradução, na Bíblia de hoje, né, na linguagem, como é que chama? Linguagem de hoje. Nova tradução, linguagem de hoje. Pronto. Ela traz assim: vocês se vestiram do próprio Cristo. Sabe, alguns estudiosos falam que Paulo usa essa expressão, né, de se revestir de Cristo, exatamente por conta das vestes que aquela criança que estava lá com o pai Dagogo sendo cuidada, quando ela era emancipada, quando ela tinha os seus direitos a partir daquele momento, existia um ritual. E nesse ritual existia uma troca de vestes e ela vestia uma outra roupa que mostrava para ela e para as outras pessoas que ela agora era livre e que ela podia tomar conta das coisas do pai. Ela tinha autoridade para tomar conta daquilo que era seu também. Sabe, ele fala: nós fomos revestidos de Cristo. Nós recebemos essa veste, sabe, que diz que nós não estamos mais presos a um tutor. O que nós temos agora é que cuidar das coisas do nosso Pai. Amém. E no versículo 28, vamos voltar aí, ele diz: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que ele estava falando aqui? Ele traz para a gente aqui alguns resultados sobre essa nossa união com Cristo. Primeiro ele fala sobre: em Cristo nós somos filhos de Deus, porque antes eles não eram considerados, eles não se consideravam filhos de Deus. Deus é Deus, Ele é o Pai de Abraão, Isaac e Jacó. Mas agora nós éramos filhos de Deus. Deus não era um juiz, Deus não era um prisioneiro, Deus não era aquele que estava ali para condenar, mas agora Deus era o Pai. Deus era aquele que tinha tudo disponível de si para o seu filho. E ele diz: agora em Cristo nós somos filhos de Deus. E ele fala o que mais? Ele fala que em Cristo somos todos um. Como? No momento que ele fala que não tem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher. Nós somos um em Cristo. O que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando que não há nenhuma distinção de raça. Amém? Não há judeu nem grego. Paulo fala aqui também que não há distinção de categorias. Não existe o escravo e o liberto. A gente sabe que a construção da nossa sociedade, no contexto geral, né, da humanidade, ela foi feita em quê? Ela foi fundamentada em cima de sistemas que vai dar um nível maior, uma autoridade maior para pessoas e para outras não. Existe o sistema de castas, existe o sistema que vai ser através da educação, da cor, da crença. Aquilo ali vai determinar a autoridade que a pessoa tem. E ele está falando aqui que não há distinção de categoria, nem escravo, nem liberto. E Paulo diz aqui também que não há nenhuma distinção de sexo, nem homem, nem mulher. Existia essa igualdade naquela época, querido. A mulher, ela era mesmo diminuída, ela não tinha muitos direitos, na verdade quase nenhum direito, e também dentro da sociedade judaica, que era uma sociedade totalmente patriarcal.
E naquele momento, Paulo estava falando, não há distinção de sexo, nem homem, nem mulher. Na hora, essas coisas mudaram? Os escravos deixaram de existir, as mulheres começaram a ter voz? Não. Naturalmente, essas coisas não mudaram, mas ele estava falando de uma condição espiritual. Em Cristo, nós somos todos um. Não há mais diferença entre escravo, nem grego, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem ninguém. Todos em Cristo somos um só corpo, uma só família. Você está comigo? E aí, nesse momento, a gente vê que nós não estamos soltos na história. A gente não está, a igreja, querida, a igreja não está desgarrada, não. Não foi porque, o plano todo era para os judeus e os judeus não receberam, aí Deus fez, então eu vou abrir aqui para essa galera. Não foi isso que aconteceu. Aí o plano da igreja, o plano da salvação estava desde Abraão. Nós somos esses herdeiros espirituais. E a gente vê nós mesmos, a igreja, o corpo, eu e você, nós nos encontramos no nosso lugar. Nós temos o nosso lugar na eternidade, relacionados como filhos de Deus, nós somos filhos e filhas de Deus. Nós temos o nosso lugar na sociedade, que está relacionado à família, a esse corpo aqui. Nós somos irmãos, somos famílias de Deus. E nós também estamos relacionados na história, encontramos o nosso lugar na história. Porque através, a gente vê essa sucessão de pessoas, de homens de Deus, depois de séculos e séculos, nós vemos que nós temos um papel nesse lugar. A história não parou apenas de Abraão, a Moisés e a Jesus, mas ela continua em nós que somos filhos dele. Nós temos um lugar nessa história também, querido. Nós somos filhos, nós somos corpo, e para a gente poder entrar de fato naquilo que é o poder, o avivamento, aquilo que a gente pode fazer na nossa geração, a gente precisa entender que nós não somos um povo que foi colocado assim, mas nós somos uma peça num quebra-cabeça. Que no momento certo, ele foi encaixado para poder fazer uma revolução nesse mundo. Amém. E dentro disso tudo aqui, quando a gente vê toda essa ligação, toda essa união, lá do início até chegar em nós, a gente consegue responder questionamentos a nosso respeito. E um dos questionamentos, que é um dos que mais, eu acho que é um dos que mais, que é mais o calo da sociedade, do estudioso, dos filósofos, né? Quem somos nós? Quem sou eu? Você já ouviu aquela expressãozinha que faz, não sou ninguém, eu sou menor do que a poeira do cósmica que há, porque nesse universo todinho, o que é que eu sou? Sabe, quem somos nós? Porque nós estamos aqui e, de repente, como um sopro, nós não estamos mais. Uma vida passa e, de repente, não estamos. Quem somos nós? Nós temos um papel nesse lugar. E o nosso papel é ajudar a Deus, ajudar a Trindade, ajudar nesse plano divino, que é resgatar cada vez mais pessoas para Cristo. É para mostrar que elas também não estão soltas, elas não estão desgarradas, elas não nasceram por um acidente, elas não nasceram porque elas simplesmente tinham que nascer, mas porque todos nós fazemos parte de um plano. E esse plano é um plano divino que só vai se concretizar quando chegar lá no fim. Esse plano que começou lá em Gênesis, quando Deus resolveu dar o seu filho, ele vai se concretizar ainda. E nós somos essas peças fundamentais. Mas a gente precisa compreender que nós estamos ligados a Abraão, a Moisés, a Jesus. E aqui estamos por conta disso.
é por conta de uma promessa feita lá em Abraão. Em ti farei bendita todas as famílias da terra. Foi uma promessa feita lá. E as promessas de Deus, elas não mudam. Elas não voltam vazias. Elas não vão deixar de se cumprir.